Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Biológica, bem-vindos a essa continuidade que a gente vai dar ao assunto de genética, que eu comecei a falar em uma das aulas que eu defini, que foi a primeira aula, que eu defini o que é um gene, basicamente o que ele faz, que é se expressar e produzir um produto biológico funcional. A gente fez a definição dos alelos e a gente terminou com um slide que vai ser o primeiro dessa aula, que é mostrando da onde vêm os cromossomos quando a gente tem um ser vivo novo, né? Quando aparece um ser vivo a partir da reprodução, os cromossomos eles têm que ter vindo de algum lugar. Então, no caso aqui na imagem que vai começar a aparecer aí para vocês, eu vou mostrar o cariótipo, que é aquela forma de arranjar os cromossomos em pares bonitinhos, né? Eu vou mostrando de onde que eles vêm, né? Então, no caso, lá, um cromossomo vem de um gameta de um sexo, vamos considerar uma espécie que tem sexo masculino e feminino, então vem de um gameta, e outro cromossomo vem do outro gameta. Então você forma o primeiro par daquela espécie no ser vivo novo, né? Aí lá, vem outro cromossomo em um gameta, o outro cromossomo em outro gameta. Você tem o segundo par. E como é que é formado o terceiro par? Mesma coisa. Um gameta, por exemplo, masculino, traz um cromossomo, o outro gameta traz o outro cromossomo, aí a gente tem o par 3, e assim por diante. Olha lá, por exemplo, o óvulo tinha esse cromossomo, o espermatozoide tinha aquele cromossomo na fecundação, aí forma o par 4, e assim sucessivamente, o par 5, ó, 6, 7, 8. Os 23 pares, no caso, eu estou mostrando os cromossomos da espécie humana, por isso que você está vendo 23 pares, 46 cromossomos. Se a gente passar, então, só pegando um par específico, né, ó, tá lá. Esse cromossomo veio no gameta de um dos seres ou dos organismos parentais, então pode ser, por exemplo, sexo masculino, trouxe esse cromossomo. E o outro veio no outro gameta, por exemplo, sexo feminino, trouxe esse cromossomo. Aí você lembra, né? Se você tem esse gene nessa posição aqui, aí lá no cromossomo parecido com ele, que a gente chamava de cromossomo homólogo, se você tem um gene também, e eles tratam, eles definem ou influenciam a mesma característica, a gente chama esses dois genes aqui, ó, de alelos, né? Então aqui nessa imagem a gente tem dois alelos entre si aqui, ó. Estão marcados de amarelo, que são alelos para a textura da pele. Você tem mais dois aqui embaixo, ó, alelos que vão definir o formato da hemácia, o glóbulo vermelho. E mais embaixo você tem o alelo, os alelos aqui entre si, né, para a cor dos olhos, ó. Estão marcados aqui para a cor dos olhos. Então, quantos alelos no total a gente tem nessa imagem? 6. Quantos pares de alelos? 3. Tá? Então, se você olhar essa próxima imagem aqui, ó, nesse par 1, par 2, par 3 e par 4. O par 1 eu destaquei dois alelos, esses verdes. O par 2 eu destaquei mais dois alelos, esses laranjas. Aí, cuidado. Esse alelo verde aqui, ele é alelo desse laranja aqui? Não é. Ele só pode ser alelo em relação ao cromossomo homólogo dele. Tá? Então lembra, o alelo ele é um gene, beleza, só que para ele ser alelo de outro, tem que ser em relação ao cromossomo homólogo correspondente. Então tá aí, ó, dois ali azuis e dois vermelhos. Então os vermelhos são alelos entre si. Estão falando, tratando sobre a mesma característica. Se você comparar esse vermelho com aquele azul lá, eles provavelmente, tá? Provavelmente estão tratando de características diferentes, tá? E aí vem uma pergunta que é a pergunta-chave para o desenvolvimento da nossa aula de hoje. A pergunta é: se existem dois alelos, né, que estão determinando o mesmo tipo de característica, será que um alelo prevalece sobre o outro? Será que um tem mais força na hora de produzir a proteína que a gente viu que vai acabar dando a característica? Se são dois alelos no par ali de cromossomos, será que tem um mais forte que o outro? Um prevalece sobre o outro? Sim, e é daí que vem a denominação que a gente vai fazer aqui agora do alelo dominante e do alelo recessivo, tá? O dominante, o alelo dominante é aquela que a expressão dele, quando ele for se expressar, que a gente viu na aula passada, a expressão do dominante, ela acontece independentemente de quem estiver junto com ele. Ela acontece de qualquer forma, então a gente fala que a expressão dele prevalece sobre o outro alelo. O recessivo, ó, a expressão dele, ou a característica que ele influencia, só acontece na ausência do alelo dominante. Então a gente vai ver aqui,
que para o alelo recessivo conseguir produzir a característica ou se expressar, não pode existir no par de cromossomo que a gente viu, não pode existir um dominante. Se aparecer o dominante, já é a característica dominante que vai ser expressa. Vamos dar uma olhada aqui. Então, para a gente continuar, que vai ser muito importante a gente fazer esse combinado, essa convenção aqui agora nossa, para a gente dar continuidade nessa aula e para a gente também poder continuar quando a gente for entrar na primeira lei de Mendel. Por agora, nesse nível de genética que a gente está vendo, a nossa convenção vai ser essa aqui, ó, que uma característica vai ser determinada por um par de alelos. Tá? A nossa convenção por agora é essa. Por quê? Porque, na realidade, no mais próximo do real de um organismo, uma característica ela pode ser influenciada por vários pares de alelos diferentes que somam os efeitos deles, e aí essa característica aparece no organismo. Mas para a gente agora, tá? Principalmente para terceiro ano do ensino médio, nesse começo de genética, o nosso combinado vai ser uma característica é determinada por dois alelos. Ó. Então vamos dar como exemplo o lobo, ou também chamado de lóbulo da orelha. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Ó. A forma do lobo da orelha vai ser determinada por alelos. O que a gente tem? Como é que é essa característica lobo da orelha? Vai ter imagem a seguir, mas vamos ver aqui. Ela pode ser presa ou ela pode ser solta. Já vamos ver na imagem. Então vamos lá. Se a gente tem alelos aos pares, né? Como é que a pessoa pode ter em relação, e a gente sabe que são pares, e a gente sabe que um pode ser dominante e o outro pode ser recessivo, né? Um domina e o outro não aparece. Então, como é que podem ser esses alelos? Para essa característica do lobo, ela pode ter dois alelos dominantes, dois recessivos, um dominante e um recessivo, ou às vezes um recessivo e um dominante. Então, como é que a gente vai? Aqui são os combinados teóricos para a gente entender a parte mais prática. O alelo dominante, a gente vai sempre usar a letra maiúscula, uma letra maiúscula. E o alelo recessivo a gente vai simbolizar com uma letra minúscula. Mas aí qual letra que a gente vai usar? Né? A gente tem o alfabeto inteiro para a gente usar de letra. Qual letra a gente vai usar? A gente, por convenção, usa a letra que a característica do alelo recessivo determina. Tá? Então, aqui no caso do lobo ou lóbulo da orelha, a gente vai ver que a característica recessiva é o lobo preso da orelha. Então, a palavra preso começa com P, então a gente vai usar a letra P para a gente falar dos alelos. Então, vai ser muito comum a gente falar Pzão, que é o alelo dominante, e Pzinho, que é o alelo recessivo. Vamos dar uma olhada, então. Então, vamos dar uma olhada primeiro no lobo da orelha ou lóbulo. Aqui você tem um lobo preso. Essa parte de baixo da orelha aqui da pessoa, ó, ela já é presa direto aqui nessa região do pescoço aqui embaixo, né? Nessa região aqui da cabeça. E você tem o lobo solto, que você consegue ver o lobo ou lóbulo, né? Ele dá essa voltinha completa aqui e ele é solto. Ele não fica tão agarrado aqui nessa nossa região do rosto. Então essas são as duas características, tá vendo? Ó? Lobo preso e lobo solto. Do que a gente já está vendo, a característica recessiva é o lobo preso. Então a gente vai usar P. Se fosse a característica recessiva o lobo solto, a gente ia usar a letra S. Mas aqui no caso, olha lá, ó, é o P. Então essa pessoa, lembra, a característica está sendo determinada por dois alelos. Esses dois alelos, para eles serem alelos entre si, eles estão localizados em cromossomos homólogos. Vamos para o nosso exemplo aqui dizer que esses cromossomos, ou esse par de cromossomos, é o par 2. Então a pessoa, lá no par 2, ó, lá no par 2, ela pode ser, para aquela região, ó, ela tem um alelo Pzão e um outro Pzão, então ela tem dois dominantes, ou, aí você imagina, ou, ela tem um alelo recessivo com outro alelo recessivo, Pzinho com outro Pzinho. Outra possibilidade é nesse cromossomo primeiro do par ela ter um dominante, um Pzão, e no outro ela tem um Pzinho. E a última possibilidade é o primeiro cromossomo aqui do par ser um Pzinho e a segunda ser um Pzão, tá? Então, ó, como é que a gente vai chamar isso de você ter dois alelos dominantes, dois alelos recessivos, um dominante com um recessivo? Tem nomes que a gente dá para isso, tá? O Pzão com Pzão, ou seja, dois alelos dominantes, a gente chama isso, o fato de existir dois dominantes,
de homozigoto dominante. Homo, igual, semelhante, tá? Então, esse genótipo, essa forma de mostrar os alelos, a gente chama de homozigoto dominante, tá? Se tiver dois alelos recessivos, a gente vai chamar de homozigoto, ó, porque são dois alelos iguais, só que eles são dois iguais recessivos. Então, você chama de homozigoto recessivo, que seria o Pzinho, Pzinho. Se você tem um Pzão e o Pzinho, você vai usar a nomenclatura hétero, diferente, que não é igual. Heterozigoto, Pzão, Pzinho. E você tem a outra possibilidade também, que é o outro tipo de heterozigoto, que é o primeiro cromossomo do par ter um recessivo e o outro um dominante. Aí seria Pzinho, Pzão, também heterozigoto. Só que por convenção, tá? Todo livro de genética você vai encontrar isso, toda aula você vai encontrar isso. A gente escreve Pzão, Pzinho e Pzinho, Pzão, por convenção a gente escreve os dois da mesma forma. A gente vai escrever os dois como Pzão, Pzinho. Só para você não se confundir, professor, mas como assim? Um é Pzão, outro é Pzinho, Pzinho, outro é Pzão? Lembra, esse aqui é o par 2. Então, se fosse na espécie humana, no caso é até a espécie humana que a gente está falando aqui, o par 2 ele é o cromossomo 3 e o cromossomo 4. Beleza? O par 1 é o cromossomo 1 e o 2, e o par 2 é o cromossomo 3 e o 4. Então, existe diferença de um ser Pzão e o outro Pzinho. É como se a gente estivesse falando que esse cromossomo, que é o 3, ele tem um alelo Pzão, e esse cromossomo, que é o 4, tem alelo Pzinho. Ou o contrário, ó, o cromossomo 3 tem um alelo Pzinho e o cromossomo 4 tem um alelo Pzão. Por isso que existe essa diferença real. Só que a gente, para resumir, a gente fala que é a mesma coisa, Pzão, Pzinho. Mas biologicamente, se você for olhar o cromossomo, existe diferença entre o cromossomo 3 ter um alelo recessivo ou ter um alelo dominante, tá? Então, ó, no caso da dominância lá do lobo da orelha, o que vai acontecer? O alelo Pzinho é o que vai determinar o lobo preso, que é a característica recessiva. E o alelo Pzão, o lobo solto, que é a dominante. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, quando aquela pessoa tiver um alelo Pzão, não importa qual outro alelo que existe junto com esse Pzão. Se já entrou na situação o alelo Pzão, a característica que vai aparecer vai ser a dominante. Se a pessoa tem uma característica recessiva, o que você desconfia, você pode até dar como certo? Que ela não tem o alelo dominante. Se ela tem a característica que você está observando recessiva, é porque lá nos genes, nos alelos dela, são os alelos recessivos que estão lá. Não pode ter um dominante, então ela tem que ter dois recessivos, ela tem que ser uma homozigota recessiva. Então, ó, os pares, né? Então, para essa pessoa aqui que a gente viu, essa pessoa que tem o lobo preso, ela só pode ser Pzinho, Pzinho, porque o alelo recessivo só consegue se expressar se não tiver, ó, um outro Pzão do lado. Não tem. É Pzinho aqui, Pzinho aqui. Então aparece a característica recessiva. Essa outra pessoa aqui, que tem o lobo solto, tá vendo que a característica de ter o lobo solto é determinada por um alelo dominante? Então, no mínimo, essa pessoa tem um alelo dominante. No mínimo um. Então, no mínimo, ela tem que ter o Pzão. Só que você não pode ter certeza olhando assim a característica. Só olhando, você sabe que ela é dominante, então no mínimo um Pzão. E o outro alelo do outro cromossomo, né? Pode ser que seja um outro dominante também, então ela seria a homozigota dominante, ou pode ser que seja um recessivo, ó. Olha lá, ó. Ela sendo heterozigota quer dizer o quê? Esse Pzinho aqui fez diferença na hora da característica se expressar? Para a característica recessiva? Fez, ela não se expressa. Para o alelo Pzinho, para a característica recessiva, faz diferença, ela não se expressa. Agora, para o Pzão, se ele já entrou na jogada, se você está considerando ele no par de cromossomo, se ele apareceu, não importa quem está aqui do lado dele, vai ser a característica dele que vai ser expressa. Beleza? Então, ó, é o que a gente está vendo aí. Ó. Basta ver somente um alelo dominante para a característica ser determinada. Então, daí vem a expressão dominante. Então, ela pode aparecer tanto no homozigoto dominante, Pzão, Pzão aqui no caso, ou no heterozigoto, Pzão, Pzinho. Tá aí. E a expressão, né, o alelo recessivo,
só aparece nos casos de homozigose recessiva. Então, nos casos que são Pzinho, Pzinho. Porque se um recessivo tiver com um outro dominante lá no cromossomo homólogo, quem vai se expressar vai ser o dominante, não vai ser o recessivo. Então, só aparece característica recessiva se for Pzinho, Pzinho. Faz sentido? Faz, né? Quem é dominante vai dominar a situação e a expressão toda que a gente está observando. Então, ó, vamos ver outro exemplo. Vou passar alguns exemplos aqui. O albinismo, né? A gente vai usar a letra A. Por quê, professor? Porque o alelo azão, ele faz a pessoa produzir melanina e a pessoa não é albina. O alelo azinho faz com que aquele organismo não produza melanina e a pessoa seja albina. Ó. A de albinismo, que é a característica recessiva. Então, ó, como é que seria, né? Aqui você tem um cara, um homem, ele é albino, você consegue ver pelas características. Então, ele só pode ser azinho, azinho. Porque a característica albinismo é recessiva. Então, para ela existir, para ela se manifestar, somente com 2 alelos recessivos. E esse outro cara aqui, ele não tem albinismo. Então, ó, no mínimo, ele tem que ter qual alelo? O azão. Apareceu o azão na jogada aqui nessa situação, isso vai fazer a pessoa não ser albina. Aí o outro alelo que está junto pode ser um outro dominante, homozigoto dominante, ou pode ser um recessivo. Aqui no caso seria o azinho. Vamos para outra característica, ó. Mais um exemplo, o formato da ervilha, que a gente vai falar muito quando for falar dos experimentos do Mendel. Então a ervilha, o formato dela, ela pode ser rugosa, ela pode ter umas rugazinhas em volta, ou ela pode ser lisa. Olha lá, a gente usou a letra R, porque a característica recessiva é rugosa, então a gente usou R. Olha lá, como é que fica então a situação. Essas são as ervilhas, ó. Ih, pessoal, Rzão tem um alelo dominante. Então, peraí, deixa eu me localizar aqui no slide. Ah, o formato liso é quando tem no mínimo um dominante. Ah, então ela pode ser Rzão, Rzão, homozigoto dominante, ou ela pode ser Rzão, Rzinho. Isso faz ela ser uma lisa, formato liso. E a rugosa, professor? Tá ali, ó. Você já vê que a ervilha tem um formato mais rugoso. Só tem como ser rugoso se for 2 recessivos. Então ela é Rzinho, Rzinho. Não tem para onde ir, tá? Mais um último exemplo, que é a covinha no queixo. A covinha no queixo, ó. Vamos usar alelo L ou alelo Lzinho, Lzão, Lzinho. Por que, professor, L? Porque o queixo liso, vou mostrar na imagem, é a característica recessiva. Então, liso, L de liso, né? Olha lá, como é que ficaria o caso dos alelos. Tá aí a pessoa, ó, o Michael Jackson. A pessoa, o Michael Jackson, ele tinha essa covinha aqui, ó, no queixo, tá vendo? Então, se ele tem a covinha e ela é determinada por um alelo dominante, então, no mínimo, ele tem um Lzão. Então, ele pode ser dominante, Lzão, Lzão, homozigoto dominante, ou Lzão, Lzinho, né, heterozigoto. E a pessoa que não tem a covinha? Tá aqui, Johnny Depp. Não tem a covinha, ó. Você vê que ele não tem esse furinho no queixo. Então, ele só pode ser Lzinho, Lzinho, porque o Lzinho só vai se manifestar se tiver junto com outro Lzinho. Se tiver um Lzão, já era, é a característica dominante que se expressa. Tranquilo? Então, ó, isso que a gente está vendo, por exemplo, né, cor dos olhos, a tendência a você ter gordura, acúmulo de gordura ou não. Coloquei a planta para você lembrar que quando a gente está falando de genética, quando a gente está falando de alelo dominante recessivo, não é só para ser humano, é para todos os seres vivos, todos que você imaginar, tá? Para bactéria, para fungo, para alga, para planta, para samambaia, gato, cachorro, esquilo. Gente, qualquer ser vivo que você imaginar, tá? Olha lá, ó. O formato das hemácias, se a hemácia tem um formato característico dela para ela funcionar legal, se ela tem um formato meio defeituoso. Tudo isso aí podem ser características genéticas, né? Então, aí no caso, todas que a gente está vendo são determinadas por genes, e aí a gente vem com um conceito também fundamental de genética, que é o que é o genótipo e o que é uma coisa chamada fenótipo. Às vezes você pode ouvir como genotipo ou fenotipo, tá? Dá na mesma. O que é o genótipo, então? Ó, quando você estiver falando em relação ao genótipo do ser vivo, você está falando em relação ao alelo que ele tem, ou aos alelos que ele tem. Então, ó, azão, azinho, por exemplo, no caso de ser albino ou não. Qual que é o genótipo de uma pessoa
que não é albina. Pode ser azão, azinho. Então, falou em genótipo, você está se referindo só aos alelos. É o que ela tem de informação de alelo. Isso é o genótipo dela. Pzinho, Pzinho, ó, pode ser XX aqui no caso do cromossomo sexual, Izinho, Izinho, e assim por diante, tá? Isso é o genótipo, é o que ela tem de alelo nas células dela. Aí vem o nosso amigo fenótipo. O que é o fenótipo? É como esse genótipo se expressou. A priori vai ser isso. No primeiro momento, o fenótipo, ó, como que ele se expressa? Né? Como que esse genótipo aí se expressa? É o fenótipo. Exemplo do que é fenótipo. Olho azul é um fenótipo. O genótipo para o olho azul pode ser, por exemplo, um azinho azinho. Tá vendo? Ó, o azinho azinho é o genótipo e o fenótipo, que seria a manifestação, é o olho azul. Calvície, né? O meu caso, por exemplo. Então, calvície é o fenótipo, é a característica se manifestando. Qual que é o genótipo para a pessoa ser calva? Aí você vê lá os alelos dela. A hemácia falciforme, que é a hemácia com aquele formato de foice, que não consegue transportar direito o oxigênio. Então, isso é o fenótipo, é o que foi expresso a partir de um determinado genótipo. E aí vai, a folha alongada, e assim vai. Então, a gente pode, no geral, a gente vai ver que tem uma observação importantíssima para a gente fazer. No geral, a gente pode dizer que o fenótipo é a característica observável, é o que você vê de característica, e o genótipo é a informação que está nos genes. O genótipo é o que você vê de alelo, tá? Só que aí vem a observação que a gente tem que ter muito cuidado. Olha o tamanho do cuidado aí. Cuidado com característica observável, porque senão você fica achando que fenótipo é só o que dá para você ver de característica. Em outras palavras, só as características que você consegue ver. Então tem que ser cor de alguma coisa, tamanho de alguma parte ou estrutura do corpo, tem que ser alguma coisa observável, mas cuidado, ó. Primeiro, porque tem coisa que você não vai conseguir observar diretamente. Metabolismo da pessoa. Metabolismo rápido, metabolismo lento. Algumas coisas do temperamento e não personalidade da pessoa, que a gente já vai falar daqui a pouco. Algumas coisas do temperamento da pessoa. Elas são genéticas. Tem coisa do temperamento que é genética. Você consegue ver o temperamento da pessoa? Não, você não consegue ver temperamento. Você não consegue ver, olhar o metabolismo dela da mesma forma que você consegue olhar a minha barba. Então, cuidado, tá? Quando a gente falar de fenótipo. Não necessariamente são coisas, ó, se a pessoa é ansiosa, você consegue olhar para ela e ver a ansiedade no corpo dela, assim, ó? Não. Se a pessoa tem tendência à depressão, você não consegue ver. Isso não está lá, assim, ó, carimbado no corpo da pessoa. Isso pode se manifestar de algumas formas. Então, cuidado, que o fenótipo nem sempre ele é uma coisa visualmente fácil de detectar. Tá? Pode ser que seus olhos não consigam perceber uma coisa que seja fenótipo. E a outra coisa é essa aqui, ó, que está aqui no slide. O fenótipo ele não é só o que o genótipo tem de característica. O que você vê de características de uma pessoa, o fenótipo dela, é o que ela tem de genótipo, mais a influência do meio ambiente. Então, como assim, né? O meio ambiente é tudo que não é o gene dela, é tudo que não é o alelo dela. Então, coisas que podem ser meio ambiente, por exemplo, ó, o estilo de vida da pessoa pode ser considerado meio ambiente para alguma característica genética dela se expressar ou não, ou seja, virar um fenótipo ou não. Os hábitos dela, alimentação, produtos que a pessoa usa, principalmente com estética. Então, por exemplo, se eu quiser pintar minha barba de azul, eu vou ter um fenótipo azul, né, para a barba. Mas se você parar para ver, o fato da minha barba ser azul não é porque eu tenho alelos que fazem a minha barba ser azul, porque não existem alelos na espécie humana para essa cor de barba. Então, se eu estou vendo essa característica barba azul, é porque foi uma influência do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente aqui, é tudo que não é alelo da pessoa. Então, pegar a tinta e colorir a minha barba, isso é considerado meio ambiente. O meio social da pessoa, tá? Coisas que ela sofre de influência e causam transformações nela e podem trazer características para ela, não necessariamente isso está vindo do genótipo dela.
Às vezes a pessoa não tem nela, ou o ser vivo não tem nele, vou dar um exemplo de diabetes. Às vezes a pessoa não tem tendência nenhuma para ficar diabética. Ela não tem nos genes, nos alelos dela, essa tendência para diabetes. Mas o estilo de vida dela acabou fazendo com que ela desenvolvesse diabetes. Então, ó, o fenótipo dela aqui é de ter diabetes, beleza? Só que o genótipo dela não era isso, não tinha essa informação. Mas o organismo sofreu influência do meio ambiente, ó, que é alimentação, às vezes não é só alimentação, tem a ver com o estresse que a pessoa está passando, situação que a pessoa está passando, tá? Um exemplo clássico, março agora de 2021, estou gravando essa aula, a gente ainda está vivendo os efeitos da pandemia do Covid, e a gente sabe que tem muitas pessoas desenvolvendo ansiedade muito acima da média, ou às vezes desenvolvendo transtorno de ansiedade, depressão e outros transtornos. Olha lá, o fenótipo é isso, é esse transtorno, é essa ansiedade generalizada, ou mais aguda, quem sabe se transformando um transtorno do pânico. Mas a pessoa, ó, ela não tinha nenhuma tendência, ela não tinha genótipo, ela não tinha herança genética para isso. Mas foi a influência do meio ambiente. No caso, o meio ambiente dela é estar numa situação de pandemia. Beleza? Então tomar muito cuidado, tá vendo? Que a pessoa tá mais ansiosa ou não, não é uma coisa que você bate o olho e vê, tá? Não é uma característica tipo cor do cabelo, textura da pele, né? Acúmulo de gordura ou não, não é tão fácil assim de identificar às vezes um fenótipo, tá? Então tá aí, ó. Existem formas de você modificar o seu fenótipo, você não vai ser escravo dele. Então, pessoa que tem tendência à obesidade, não é só porque ela tem essa tendência de genótipo que o fenótipo dela vai desenvolver a obesidade, ela pode controlar a alimentação dela, né? Ó, isso é influência do meio ambiente, controlar a alimentação. A pessoa que poderia ter uma tendência, um genótipo ou uma herança genética para ter baixa estatura, ela pode fazer esportes quando ela é criança, ela pode fazer reposição hormonal para ajudar no crescimento e ficar na faixa mais ou menos padrão para a idade dela. Então tá vendo, ó, o esporte, a reposição hormonal, isso é considerado o ambiente, a influência do ambiente no que ela tem de genótipo. E assim por diante, ó. O estresse psicológico, dependendo do nível de estresse que a pessoa se encontra, pode fazer a pessoa perder, cair muito o cabelo da pessoa. Então pode até levar a alguns casos de calvície. Pode, em traumas muito sérios e muito específicos, às vezes a coloração do olho da pessoa muda. Às vezes a pessoa pode desenvolver uma série de características que você vai olhar e pode até enganar parecendo uma característica genética, mas ela não é. Ela foi o resultado da interação com o meio ambiente dela. E aí vai, ó. Se você tomar sol, né, banhos de sol recorrente, você vai ter mudança da coloração da sua pele. Sua pele vai ficar mais escura porque você vai produzir mais pigmentos para tentar proteger contra a radiação, que é muito forte. Mas esse escurecimento da sua pele é porque você tem genética para isso? Não. Aí é a influência do meio ambiente. Lembra que meio ambiente é tudo que não é gene, tá? Tudo que não é genético. Beleza? Então, para a gente fechar, a gente vai para isso, que é o determinismo biológico. Então não caia nessa situação também, que é achar que só porque você tem os alelos para uma determinada característica ou comportamento ou dinâmica, você vai desenvolver necessariamente. Tá? Então algumas perguntas, ó, cuidado, cuidado. Algumas perguntas. O ser humano pode ser resumido aos seus genes? Então, professor, do que eu estou entendendo aqui de elo recessivo dominante, o que se manifestou quando era recessivo, o que se manifestou. Então, eu sou só os meus genes? Eu posso ser resumido numa pessoa, ela é só a genética dela? Não, tá? A pessoa, ela é muito mais do que a genética dela. Ela é muito mais que a soma do que os alelos dela conseguem fazer. Então, até botei aqui, ó, o todo, uma pessoa, o conceito de pessoa, a pessoa na vida dela, a pessoa vivendo a vida dela, ela é muito mais do que só genes funcionando, de que só alelos se expressando, sendo recessivos, sendo dominantes, tá? Então não vamos cair nesse reducionismo e nesse determinismo. A pessoa não pode ser reduzida só aos genes dela, assim como você não pode determinar. Se a pessoa tem os alelos para diabetes, ela vai ser diabética. Você não pode determinar desse jeito, porque a gente tem todo o meio ambiente que pode influenciar essa tendência, tá? É uma tendência, não é uma sentença genética que a gente tem.
Então, ó, todas as características são genéticas? Não, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. A genética, o ser humano, óbvio, a gente está aqui falando de biologia, o ser humano é um ser vivo, então a gente tem as nossas limitações, as nossas características biológicas, mas não é tudo que a gente tem de característica que é genético, tá? Porque tem uma coisa chamada personalidade. O que a pessoa gosta de ouvir, o que a pessoa gosta de ler, como que ela interage com os amigos dela, o que ela escolhe de profissão, quais são os filmes que ela gosta de ver? Quando ela pode sair com os amigos ou sair para fazer qualquer coisa de lazer, o que ela gosta de fazer? Tudo isso faz parte da personalidade da pessoa pode até sofrer influência de alguma coisa que a gente tenha genética. Mas a grande maioria disso é construído nas nossas relações sociais. Tá? Então, nem tudo que a gente tem de característica é genético. Nem tudo é genético. A gente não pode cair nesse erro do determinismo e do reducionismo genético, tá? Não vamos cair nesse erro. Então, com isso a gente fecha essa aula aqui. Foi bastante coisa, né? A gente falou bastante coisa aqui. E depois eu vou fazer uma playlist seguindo a ordem direitinho, com esse conhecimento que você já tem agora de alelo, de recessivo dominante, fenótipo e genótipo. A gente vai para que o Mendel viu nos experimentos dele para a gente chegar na definição de primeira lei de Mendel, os cruzamentos e a estatística dos resultados, tá? Então, mais uma vez, como sempre, fiquem bem e se cuidem.